Fala meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Cara, finalmente tu já tá decidido, a gente vai jogar contra o Japão na fase de 16 avos. Sinceramente, não é uma equipe que eu queria enfrentar, não porque eu não acho que o Brasil consiga vencer o Japão, muito pelo contrário, é porque eu gosto da seleção japonesa e eu tenho clara certeza de que o Brasil consegue passar por cima da seleção japonesa. Eu não queria ter que dar adeus à seleção japonesa tão cedo na competição, eu queria poder estar compartilhando, obviamente não torcendo 100%, eu torço apenas pro Japão, eita meu Deus do céu, perdão, eu torço apenas para a seleção brasileira, mas eu simpatizo muito com a seleção do Japão. Simpatizava com a seleção da Coreia, por mais que eu avisei que a seleção da Coreia ia decepcionar nessa Copa, se alguém estivesse esperando alguma coisa da parte dela. Era um ciclo envelhecido, um ciclo pobre de ideias, por mais que um ou dois jogadores estivessem tentando muito, que era o caso do Lee Kang-in e do Inbon, e o goleiro também estava indo muito bem. Era um time sem muitas ideias concretas, e deu para perceber isso muito bem no jogo contra a África do Sul. Foi um jogo porco, muito pobre de ideias, engessado na maior parte do tempo. Parecia muito que eles queriam jogar com o regulamento debaixo do braço e ganhar a classificação por conta do empate. E futebol é isso, né, cara? Quando você não faz, você toma. Então é sempre bom você ter essa vantagem. Cara, o time do Japão, eu sinceramente, eu preferia enfrentar o time da Holanda. Novamente, pra mim o maior dos problemas de enfrentar o time da Holanda é a questão física. São jogadores muito altos e muito fortes. Mas eu gostei de como a seleção brasileira jogou contra a Escócia. E também gostei de como a seleção brasileira jogou contra a Haiti. Obviamente, a gente pegou três seleções muito físicas. Marrocos muito mais técnica do que as duas outras seleções. Mas a gente jogou bem contra as seleções físicas. E cara, a seleção do Japão, inclusive, ela deve entrar em campo com um 3-4-2-1. Sempre vão entrar com uma linha de três zagueiros, isso é certo. Eles não jogam com laterais, eles jogam mais com alas. Geralmente pode ser o Doan como ala direita. No jogo de hoje contra a Suécia, o Japão entrou com o Sugawara na direita, o Nakamura na esquerda, com um ataque constituído de Maeda, Doan e o Ayase Ueda. O Ayase Ueda, inclusive, que não conseguiu encostar muito na bola, foi um jogo completamente apagado do Ueda, mas é um jogadoraço, inclusive é um jogador de área, atacante de área mesmo, 9. Não é tão móvel, mas ele também pode fazer jogadas de fora da área. Mas sinceramente, ele vai ficar muito mais espetado. E eu acho que ele não vai se criar para cima do Gabriel Magalhães. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai ficar completamente apagado em cima do Gabriel Magalhães. O maior problema por parte desse Japão são as jogadas entre as alas. É sempre três jogadores naquele setor. Então, são dois meio-campistas que tentam pressionar a bola. O Kamada faz mais a parte da criação e o Tanaka faz muito mais a parte da pressão, junto com os alas e os atacantes. O Doan ele geralmente volta muito e o Dayase Maeda também volta muito para poder buscar a bola no meio-campo. Então é um ataque com um meio muito móvel. Geralmente sempre vai se passar muito por esse meio. Eu acredito que a seleção brasileira consegue e deve também se manter nessa pressão que o Japão vai querer colocar. O Japão muito provavelmente vai querer fazer contra-ataques rápidos. E eu acredito que o Douglas Santos e o Danilo vão ter muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Geralmente vão ser sempre dois ou três jogadores naquele setor do jogo. Mas a gente tem que esperar um bom jogo por parte do nosso meio-campo. Novamente, o Japão é uma seleção que está enfrentando muitas, mas muitas baixas nessa Copa. Obviamente, eu já tinha dito que eu não achava que todas as baixas que o Japão sofreu iam afetar o desempenho do Japão, porém, a baixa do Takefusa Kubo, que foi a última baixa que eles tiveram, é uma baixa considerável. Inclusive, eu não entendi o motivo, mas o Ko Itakura, que inclusive é o capitão da seleção japonesa, saiu antes mesmo de terminar o primeiro campo. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa, não sei se foi uma ideia por parte do técnico Hajime Moriyasu, mas eu achei uma. Sério, até agora eu não entendi de verdade o que se passou por parte do técnico. Eu acredito que deva ter um motivo. Eu não faço ideia, eu não estava em campo e também não foi comentado. Se futuramente vai sair uma notícia falando sobre o que aconteceu, eu espero. E cara, foi um jogo em que o primeiro tempo o Japão jogou sozinho. A Suécia estava apostando 100% nas bolas aéreas alçadas na área, porque novamente a Suécia, eu não tenho certeza, não vou dar a informação que eu não tenho, mas eu vou dar a estimativa da informação que eu tenho. Que a Suécia tem uma das melhores
por conta, mas uma das melhores bolas aéreas que tem nessa Copa, por conta dos jogadores muito altos. O Gyökeres é um atacante alto, o Isaac é um atacante alto, a linha de defesa é alta e os meio-campistas são altos. Então eles tentavam toda hora alçar a bola aérea na área, ficar fazendo chuveirinho, e cara, era muito feio de se assistir. Porém, sempre surge um lampejo de genialidade em meio a um ataque engessado. E o Elanga, inclusive, foi o melhor jogador da Suécia no jogo contra a Holanda também. Ele arranca um balaço de fora da área, indefensável, sabe? Muito no canto mesmo, e o Zai Suzuki fez uma partida muito boa, não conseguiu pegar aquela bola. Então, o Japão poderia muito bem ter saído com 1 a 0 desse jogo. O Japão, ele até que jogou bem nos inícios dos jogos, porque, cara, isso é uma questão que o Brasil vai sair na frente, que era a questão da imponência física. O Japão, ele tenta pressionar muito, mas muito no início do jogo, muito mesmo. Sempre vão estar lá batendo, mas no segundo tempo o Japão deu uma murchada firme. Por mais que ainda estivesse tentando apresentar mais jogo do que a Suécia, eles estavam caindo muito. E a Suécia, descansada, começou a alçar mais bolas na área. Dessa vez começando a fazer mais tabelas, estava tentando jogadas de verdade. Tiveram defesas milagrosas por parte do Zayn Suzuki, numa cabeçada do Isaac que parecia muito indefensável, mas ele conseguiu defender a bola. Então, cara, eu queria muito ter que enfrentar essa Suécia. Eu queria que o Japão tivesse perdido esse jogo e a gente enfrentasse essa Suécia. Era muito mais fácil e eu não teria que dar adeus à seleção do Japão tão cedo. Que, cara, eu respeito muito a seleção japonesa. Novamente, eu acredito que a gente ganha não vou falar com grande facilidade. Por mais que eu acredito que sim, eu vou ser bem soberbo até o final dessa Copa, quando formos campeões. Até porque nós estamos no pedestal de poder ser soberbos. Somos a maior seleção de todos os tempos e vamos continuar assim para sempre, se Deus quiser. Não quero que ninguém alcance, sendo bem sincero. Então, qualquer seleção que eu venha pela frente, eu acredito que a gente vai passar por cima. Eu espero pegar as seleções melhores para a reta final, até porque a linha evolutiva do Brasil está um negócio absurdo, mas absurdo mesmo. A nossa curva de evolução durante a semana é um negócio lindo de se ver, e a gente está tomando muita forma do Real Madrid do Ancelotti. E cara, o Real Madrid do Ancelotti não jogava o melhor futebol, mas o Real Madrid do Ancelotti ganhava títulos. Simplesmente 2 Champions, sabe? Coisa pouca. Sei que deve parecer coisa pouca, né? Não ganhou nenhum Carioca, não ganhou nenhum Paulistão. Mas, enfim, Ancelotti não serve, né? Cara, eu acredito que vai ser um jogo um pouco engessado no início. Por mais que a gente, no jogo contra o Japão, com aquela seleção completamente esquisita, eu não lembro, eu acho que o ataque era Vinícius Júnior. Ah, é o ataque que eu sempre falo, o 4-2-4 do Vini Júnior, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e... Cacete, quem era o centroavante? Era o Matheus Cunha? Eu acredito que seja o Matheus Cunha, mas agora eu não tenho tanta certeza, sendo bem sincero. Eu não sei se o Matheus Cunha estava lesionado naquela época. Mas, mentira, era o Rodrigo, verdade, era o Rodrigo. Era o Rodrigo, Vinícius Júnior, Martinelli e Luiz Henrique. Era o ataque do Vinícius Júnior e Rodrigo. Inclusive o Rodrigo que teve que se sacrificar aí, né, pelo bem da nossa Copa do Mundo. Deus do tempo, tô brincando, gente. Não estou dando ele como morto, apenas que ele não pôde estar na Copa do Mundo. Mas, cara, o Brasil conseguiu 2 gols, tipo, não vou falar bem fáceis, mas muito bem trabalhados. Isso no início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti. Então, é uma boa notícia para um Japão que já estava há muito tempo junto. Eu não sei há quanto tempo o Hajime Moriyasu está na seleção do Japão, mas eu sei que é muito tempo. Eu não sei se é tanto tempo quanto o Didier Deschamps, mas é bem capaz, sendo bem sincero. Desde que eu acompanho a seleção do Japão, o Moriyasu está lá. Reclamo de muitos posicionamentos dele, mas fazer o quê? Ele é o único técnico que tem no Japão, aparentemente. E, cara, a gente apenas perdeu o último jogo pro Japão porque, agora dando nome aos burros mesmo, Fabrício Bruno e Hugo Souza falharam completamente. Não vou dizer também que Carlos Augusto fez uma partida boa, muito pelo contrário. Eu acredito que depois do Fabrício Bruno, que teve aquela partida horrível com aqueles 2 erros, o Carlos Augusto não ficou muito atrás. O Carlos Augusto tenebroso na seleção brasileira. E olha que eu gosto do jogador, pedi ele como lateral da seleção antes dele ser convocado. Depois que ele foi convocado, eu falei, eu espero nunca mais ver esse jogador na seleção. Eu sei que você queimar um jogador por alguns jogos ruins, poucos jogos ruins na seleção é algo ruim, mas, como eu disse, ciclo curto, muito perto de Copa, não podemos fazer muitos testes.
No mais, esse é um vídeo mais rápido. Eu novamente fico triste que a gente tenha que mandar o Japão para casa, mas fazer o quê? Que chorem a mãe deles e não a nossa. No mais é isso, rapaziada. Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu acho que é o vídeo mais rápido que tem no canal, sendo bem sincero. E eu também não falei muita coisa importante. Falei como o Japão deve ir para campo. Não falei como o Brasil deve ir para campo, até porque eu não sei como o Brasil vai a campo. Acredito que possa ser com a mesma seleção que a gente foi contra a Escócia, porque novamente vai ser uma seleção muito física, mas não vai dar tanto espaço quanto... No caso, vai dar muito mais espaço do que a Escócia deu. Mas a gente tem que tomar cuidado com os contra-ataques rápidos. E, novamente, não é uma crítica ao jogador Casemiro, mas eu não vejo o Casemiro pegando um contra-ataque rápido, sendo bem sincero. O Danilo também não. Eu consigo ver o Danilo dando 4, 5 piques no máximo. E ficando muito preocupado com a integridade física dele. Novamente, o Danilo faz uma ótima Copa. Fico muito feliz que o Carlo Ancelotti não sou eu e convocou o Danilo, porque eu não teria convocado o Danilo de forma alguma. Mas é aquilo, né? O cara tem 300 Champions no currículo e eu sou apenas um estudante. É isso, rapaziada. Eu me estendi um pouquinho mais no final do que eu esperava. Se você gostou, curte, compartilha, manda para seus amigos e até a próxima.